Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 20 do Apocalipse, a abertura do selo 1, 2, 3 e 4. Hoje nós estamos entre o selo 3 e o selo 4. Eu creio que essa é a parte 4 ou é a parte 5, já me fugiu da memória. Mas estamos no cavalo preto, que é o terceiro selo, e fizemos uma associação da marca da besta com essas circunstâncias que diz respeito à abertura do cavalo preto, o racionamento. Nilza, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando agora o Apocalipse, a abertura do terceiro selo, quando vem o racionamento. O primeiro selo, o cavalo branco foi liberado, com ele o anticristo, com ele a besta. O segundo selo, a paz foi retirada da terra. O terceiro selo veio o racionamento de alimento, porque grande era a fome, muitos são os terremotos. E a marca da besta está sendo implantada. Quem não tiver a marca da besta não poderá comprar, não poderá vender. Então, o dragão deu autoridade à besta, que tem nome de blasfêmias. Ela recebe o apoio. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Nós estamos na abertura dos selos, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. E nós estamos na abertura do terceiro selo. E aí vamos para o nosso evento de dupla perspectiva. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e tornou a ira do Senhor se acender. Lembrando que, Evanilde, seja bem-vinda. Lembrando que Davi, ele é um exemplo de dupla perspectiva. Por que Davi é um exemplo de dupla perspectiva na aplicação da palavra profética? Porque quando Davi fez o recenseamento do povo, lá em 2 Samuel, diz que a ira de Deus incitou Davi a fazer o recenseamento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás incitou. Que bom, Luiz Carlos, nos Estados Unidos, muito bem-vindo. Seja bem-vindo na nossa live. Satanás incitou Davi ao recenseamento. Então, o que eu tenho falado aqui, Luiz Carlos? Toda profecia, ela tem dupla perspectiva. De um lado, é Deus fazendo, do outro lado, o diabo fazendo. O resultado é sempre para a glória de Deus. Bom, nós estamos na abertura do segundo e do terceiro selo. O segundo selo tira a paz. O terceiro selo vem o racionamento. E Deus traz Gog e Magog contra Israel. Entenda, quando a paz é retirada sobre a terra, o dragão, o grande dragão, passa a ter 2 objetivos. Ele persegue a mulher, que é Israel, a mulher que perdeu a sua glória, que é Israel, e ele persegue a descendência da mulher, que são santos que vão se converter depois do arrebatamento. Por que ele persegue a mulher? Quem está perseguindo a mulher é o dragão, porque a besta, ela tem outro objetivo com Israel. Ela quer firmar um acordo. Lauton, seja bem-vindo. Ela quer firmar um acordo, a besta quer firmar um acordo com Israel, e quando a besta firmar o acordo com Israel, nós estamos na abertura dos selos, inicia o dia do Senhor. Então note aqui, nós temos os selos, nós temos as trombetas e nós temos as taças. Os selos vão levar 3 anos e meio, as trombetas 3 anos e meio. As taças, 3 anos e meio. Somado, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, temos 10 anos e meio.
do arrebatamento até o Amargedon. Ok, esses primeiros 3 anos e meio é o tempo que Jesus chamou princípio das dores, e Apocalipse capítulo 7 chama esse período, que é o período dos selos, de a grande tribulação. Nesse período, quando a besta recebe autoridade para vencer, e ela se levanta contra Israel e contra os santos, contra Israel ela vai jogar a Rússia contra Israel, Gog e Magog. A Rússia, em Ezequiel capítulo 38, verso 10 diz: assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginação no teu coração e conceberá mau desígnio. Entenda, quando nós olhamos para o mapa mundi, nós encontramos Israel, Jerusalém, seguindo ao norte, chegamos a Moscou. Deus vai trazer o norte contra Israel, mas o objetivo intencional inicial da Rússia não era avançar contra Israel. O objetivo inicial da Rússia era avançar contra a Europa. Por que ele avança contra Israel? Porque quando Jesus disse que vem o princípio das dores, que é o período depois do arrebatamento, antes da 70ª semana de Daniel, o mundo inteiro estará sofrendo fome, terremoto e a paz sendo tirada. Nação se levanta contra nação, e uma das coisas mais preciosas nesse período da história é o alimento. Israel terá alimento. A Rússia, ela vai mudar o seu plano de ataque, porque ela vai dizer, Ezequiel 38, versículo 11, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muro, e não têm ferrolhos nem porta. Esse é Israel. A fim de tomares os despojos, arrebatares a presa, e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas. Israel é uma terra habitada, por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, Israel se estabeleceu nação. E ao estabelecer nação, a bênção de Deus aflorou na terra de Israel. E a terra de Israel se tornou uma das terras mais produtivas do mundo. Por isso, a terra que estava deserta agora está habitada. E contra o povo que se congregou dentre as nações. Ou seja, Israel estava espalhada entre as nações, Deus traz de volta Israel, e a Rússia acha Israel uma presa fácil. Por quê? Por que a Rússia vem contra Israel? Está aqui Ezequiel 38, 12. Israel tem gado e bens, e habita no meio da terra. Devemos nos lembrar que Jerusalém é colocada por Deus como centro da terra, um cálice de tontear as nações. Então Jerusalém, ele está no centro. Agora, nós temos que entender, e aí depois, em Ezequiel 38, 13 diz, Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, Sabá e Dedã é a Arábia Saudita, os mercadores de Tarsis é a Espanha, e todos os governadores dizem, vem tu para tomar despojo, saquear grandes despojos. Entenda, depois do arrebatamento, Israel será uma das únicas, talvez a única nação do mundo que tem alimento abundante. Todas as nações estarão sofrendo com as guerras, estarão sofrendo com o racionamento de alimento, com a fome, estarão sofrendo com os terremotos. Israel estará em boa condição. Qual foi o erro estratégico de Gog? Porque Deus diz assim, naquele dia, Ezequiel 38, 10, terás imaginação no teu coração e conceberá mau desígnio. Olha o erro estratégico de Gog. Dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem porta. O erro
Doinha, seja bem-vindo. O erro de Gog e Magog é de achar que Israel está desprotegido. Por que ele está desprotegido? Vamos recapitular. Quando nós temos o arrebatamento, o objetivo do grande dragão, junto com a besta, é trazer 10 nações para entregar à besta o seu poder. No entanto, o Apocalipse diz que das 10 nações, 3 nações vão cair. Quais são as 3 nações? A primeira que vai cair é os Estados Unidos. Ele não conta na história profética registrada na Bíblia. Então, a primeira nação a cair é os Estados Unidos. Qual é a segunda nação a cair? A Rússia e os seus aliados. Qual é a terceira nação a cair? O Oriente Médio, que vão também estar aliados com a Rússia. Ora, do ponto de vista de Satanás, ele vai pegar a Rússia e jogar a Rússia contra Israel. Porque se ele conseguisse destruir Israel, ele não precisaria assinar o acordo, não teria a 70ª semana de Daniel e ele dominaria o mundo, já que ele tem autoridade sobre os santos para matar todos aqueles que se converterem depois do arrebatamento, e ele tem autoridade para tentar destruir a mulher. Só que no Apocalipse capítulo 12, quando o dragão se move contra a mulher, a terra ajuda a mulher. E quando o dragão lança um rio contra a mulher, a terra abre um buraco e as águas do rio, deste rio que era lançado contra a mulher, ele é absorvido pela terra. O que significa isso? Significa que quando Deus trouxer Gog e Magog contra Israel, o próprio Deus destruirá Israel. Por isso que a Bíblia diz que a terra vai ajudar abrindo um buraco e absorvendo o rio que vem contra Israel. Essa é a ideia. Agora observa, Deus está trazendo a Rússia, o diabo também fala que ele está trazendo a Rússia. Por quê? Porque se a Rússia conseguisse destruir Israel, Satanás teria vencido. Se a Rússia não destruir Israel, Satanás vai dizer a Israel que ele é o protetor. Foi ele que deu a vitória para Israel e não Deus mandando fogo do céu. Uma parte de Israel vai entender que Deus se voltou a Israel. Outra parte de Israel vai firmar o acordo com a besta, porque vai entender que quem protegeu Israel foi a besta. Agora, quando Josué ele entra em guerra, nós lemos o seguinte, porque aqui fala assim, subirei contra a terra das aldeias sem muros, que vivem seguros. Quer dizer, a Rússia olha para Israel e diz, eles estão seguros, nós vamos vencê-los. Que segurança é essa de Israel depois do arrebatamento, antes de assinar o acordo com a besta? Vamos voltar a Josué. Josué, capítulo 11, verso 23, diz assim, tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, e a terra repousou da guerra. Ora, Israel, ele assumiu Canaã hoje, 1948, e ele tomou Jerusalém de volta, ainda que tenham guerras contra Israel, boa noite, ainda que tenham guerras contra Israel, Israel está seguro, porque Deus o guarda. Josué 8:28. Assim foram abatidos os filhos dos midianitas, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos. Ou seja, a segurança de Israel, depois do arrebatamento, é fruto do poderio militar do seu exército. Provável Israel, ele teve grandes vitórias e faz com que ele seja um povo respeitado. Observa a guerra dos 6 dias.
todas as nações árabes se levantaram contra Israel. Parecia que naquele dia a batalha eles conseguiriam finalmente destruir Israel. De repente Israel vira o sentido da batalha e ainda conquista Jerusalém. Por quê? Porque Israel tem um exército muito poderoso, além da proteção de Deus. Então vamos agora chegar ao cavalo amarelo. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este, o cavaleiro, chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Observa um detalhe. Hoje nós temos a pandemia, e a pandemia ela já deve ter matado em todo o mundo em torno de 10, 12 milhões de pessoas. Se alguém souber, escreva aí a quantidade de pessoas que já morreram nessa pandemia no mundo inteiro. Eu creio que deve estar entre 10, 12 milhões de pessoas. O número de pessoas que foram mortas por causa da pandemia. Ok. Agora, quando o cavalo amarelo for solto, a quarta parte da humanidade vai morrer. A quarta parte da humanidade dá mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas. Imagina vocês em um curto espaço de tempo, do arrebatamento até o dia do Senhor, 3 anos e meio, na abertura de 7 selos, 1,5 bilhão de pessoas vão morrer. Esta é a função da morte e do inferno. Agora, deixe-me recapitular com você, Dora, seja bem-vinda. Deixe-me recapitular com você uma palavra que Jesus entregou quando ele estava no seu ministério terreno. Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no cavalo amarelo, a morte e o inferno estão vindo para matar a quarta parte da humanidade, 1,5 bilhão. Aí você fala assim: César, como é que Jesus edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela? Que tipo de proteção é essa? É uma proteção, por exemplo, que se acontecer um golpe de Estado no Brasil e a igreja for perseguida, a igreja não irá à prisão? Não, não é esse tipo de proteção. É uma proteção que, se a igreja for levada à prisão, ela não passa por tortura? Não, não é esse tipo de proteção. É uma proteção que, se a igreja for torturada e morrer por causa da tortura, ou não vai morrer por causa da tortura, Jesus vai livrar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Não, não é essa a proteção. Então, que proteção é essa que Jesus dá quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Vamos entender. Quando Jesus morreu, ele desceu ao mundo dos mortos. O mundo dos mortos, ele era dividido entre o Hades e o seio de Abraão. Jesus conta a respeito do seio de Abraão em uma parábola, onde ele diz assim: Lázaro estava à porta do rico. Lázaro morreu e depois o rico. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. O rico, vendo que ele estava em grande agonia e vendo Lázaro do outro lado, ele pede para que Abraão permita que Lázaro traga água para lhe molhar a boca. E Abraão diz: existe um abismo entre nós, e quem está no Hades não pode vir para o seio de Abraão, e quem está no seio de Abraão não vai para o Hades. Esta era a condição. Aonde ficava o paraíso na terra? O primeiro paraíso ficou no Jardim do Éden. O paraíso do Jardim do Éden foi deslocado e ele passou a ser
o seio de Abraão no centro da terra. Veio a morte e a ressurreição de Jesus. Na morte de Jesus, ele vai até o Hades, pega a chave da morte do inferno, pega a chave aqui da morte, ele vem até o seio de Abraão, pega todos os que estão cativos no seio de Abraão, todos os que estão cativos, e os leva para a presença de Deus. E Jesus muda o local do cativeiro. Agora o cativeiro, ou seja, todos os que morreram em Cristo, tanto os santos do Antigo Testamento, quanto os santos do Novo Testamento, eles são levados para a presença de Deus, tal como dito no livro de Eclesiastes. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. É por isso que no livro aos Hebreus, no capítulo de número 12, diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Ok. O que Jesus está dizendo? Ele diz assim, olha, se você for torturado por amor a Cristo, se você morrer por amor a Cristo, você não desce no Hades. O Hades não vai prevalecer. Você será levado para a presença de Deus. É por isso que Estevão, quando ele foi apedrejado, ele viu o Senhor de pé, pronto para recebê-lo. É por isso que Paulo dizia, eu não sei o que escolho, se eu fico ou se eu prego o Evangelho. Se eu prego o Evangelho ou se eu vou para Cristo. Porque se eu prego o Evangelho está bom, mas se eu for para Cristo está melhor ainda. Então o cristão tem a garantia que se ele morrer, por qualquer condição que seja, o seu corpo está protegido. Agora voltamos para a abertura do quarto selo. O quarto selo, a morte vai ter poder para matar. E o inferno também. E eles têm autoridade. E a autoridade que eles têm é para matar quem quer que seja, inclusive os santos. A autoridade para matar os santos foi concedida ao primeiro cavaleiro quando ele saiu para vencer. Ou seja, por um curto período de tempo de 3 anos e meio, todos os que se converterem depois do arrebatamento estarão morrendo e os seus espíritos estarão subindo para debaixo do altar. Na abertura do quinto selo, debaixo do altar, e no Apocalipse, no capítulo 7, esse grupo de pessoas, depois que completar o número dos remidos, vai ser levado com o corpo glorificado para a presença de Deus. Então vem Jeremias, e capítulo 25, verso 32 e 33, e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, não serão recolhidos, não serão sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Imagina a situação. Eu já tive a oportunidade de ir a uma fazenda. Meu avô tinha fazenda. E aí, às vezes a gente ia numa invernada e tinha um boi morto. E o cheiro da carne apodrecida era insuportável. A gente não gostava, não queria passar do lado daquele boi morto. A gente não suporta o cheiro. Agora vocês imaginem a condição depois do arrebatamento, quando as pessoas começarem a morrer e não serem enterradas. Primeiro, haverá peste. Por quê? Porque o corpo apodrecido vai gerar peste, vai gerar... É indescritível o que vai acontecer quando os corpos começarem a cair e não dar condição de serem enterrados. A Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 6, verso 8, diz que as feras da terra comerão a carne daqueles que morrerem depois do arrebatamento. Ezequiel 31, 14, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismaram as profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem à morte. Deixe-me explicar uma coisa para você entender. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Ponto. O salário do pecado é a morte. Qual é a condição de vida do homem na terra? Antes do dilúvio, ele podia viver quase 1000 anos. Então, para ele chegar na morte, ele tinha que fazer uma jornada de quase 1000 anos para chegar na morte. Depois do dilúvio, a idade do homem caiu para 120 anos. Ele tem que viver 120 anos para chegar na morte. Depois de 1948, o que acontece em 1948? Entenda isso, Israel se torna nação. Mas é mais, 1948 é um marco profético em que começa os dias de Noé e os dias de Ló. 1948 é o marco profético que Paulo falou, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias os homens serão entregues a doutrinas de demônios. Isso começa em 48, quando Paulo diz: os últimos tempos, os últimos dias serão dias penosos, e os homens serão amigos do deleite, serão infiéis nos contratos. Isso diz respeito depois de 1948. Jesus disse que depois os tempos dos fins serão como nos dias de Noé. Os homens casam e dão-se em casamento. Isso, casar e dar-se em casamento, diz respeito à quebra dos laços matrimoniais, aos divórcios. E isso acontece na década de 60. Na década de 60 nós temos o movimento hippie. O movimento hippie era a liberação da sexualidade humana. A partir do movimento hippie da década de 60, você conta 30 anos, você chega na década de 90. A década de 90 são os filhos adultos daquela geração da década de 60. A década de 90 é uma década que houve um incremento da violência em todo o mundo. Esse incremento da violência veio para ficar e não vai recuar. Agora, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que Jesus disse que a iniquidade vai se multiplicar. O que está acontecendo hoje nessa pandemia? Esta pandemia, se tivéssemos o censo, nós não vamos ter o censo, mas se fosse feito o censo no Brasil, nós iríamos descobrir que a idade média do brasileiro caiu. Por que a idade média do brasileiro caiu? Porque a morte está vindo mais rápido. Mas por que a morte está vindo mais rápido? Porque a iniquidade está aumentando a sua velocidade. Então, quanto mais a iniquidade aumenta a sua velocidade, mais interface o homem tem com a morte. Se você notar, depois da década de 70, 80, 90, Satanás começou a matar por atacado. O que é matar por atacado? Cai um avião, um monte de gente morre. Cai uma bomba, um monte de gente morre. Cai um prédio, um monte de gente morre. O cara sai atirando, um monte de gente morrendo. Ou seja, a morte está acelerando o seu processo cada vez mais. Porque à medida que o pecado aumenta, a morte fica mais próximo da vida do indivíduo. E aqui, quando chegamos no quarto cavalo, a morte está solta. E aí vem Abacuque, capítulo 2, versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. E é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Davi, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, apenas há um passo entre mim e a morte. Olha a palavra de Davi. Davi, quando ele estava em desespero, que o rei Saul queria matá-lo, Davi disse assim: olha, entre mim e a morte só tem um passo, nós podemos morrer a qualquer tempo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, nós encontramos o profeta Elias, e ele
pediu a morte para si, dizendo: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, quando há uma praga, um veneno na comida que eles estavam cozinhando, eles vêm até Eliseu e diz: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Em Jó, capítulo 3, o versículo 5, ele diz: reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Em Salmo 18, o versículo 4 e o versículo 5 diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Este é o quadro para depois do arrebatamento nos primeiros 3 anos e meio. Salmo 49, verso 14. Como ovelhas são postas à sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar que eles habitam. Salmo 55, versículo 15. A morte os assalte, e vivos desça a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Salmo 107, o versículo 18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegara à porta da morte. Provérbios capítulo 2, versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Provérbios capítulo 8, versículo 36. Mas os que pecam contra mim violentam a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É por isso que vai vir o cavalo e o cavaleiro, o cavalo amarelo. E o cavaleiro vem a morte. O cavaleiro é a morte, o inferno está seguindo. Por quê? Porque todos os que me aborrecem, todos os que aborrecem a Deus, Lena, seja bem-vinda. Todos os que aborrecem a Deus amam a morte. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios capítulo 14, o versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens da praça. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Porque a morte subiu pela... Jeremias 15, versículo 2. Quando te perguntarem aonde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, vai para a morte. O que é para a espada, vai para a espada. O que é para a fome, vai para a fome. O que é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Eu fiz essa coletânea de versículos bíblicos que tratam da morte, que faz o homem facear a morte. Deixe-me dizer uma coisa a você que está me ouvindo. Nós, como cristãos, Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Então, a morte para o cristão é o inimigo vencido. Tanto é que ele é o inimigo vencido que quando ele morre, Paulo diz que ele não está morto, ele está dormindo, esperando o toque para receber o corpo glorificado. Agora, observe uma coisa que poucas vezes a gente para pensar. Nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos Jesus. O que significa seguir Jesus? Entenda uma coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde a cruz até o arrebatamento da igreja, a missão de Jesus é como Cordeiro de Deus trazer salvação para a alma, fazendo que aquele que nasce de novo possa entrar no reino de Deus. Nós seguimos a Jesus. Como é que Jesus andou aqui entre nós no seu ministério terreno?
Jesus, ele foi como um cordeiro indo para o matadouro. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz que nós, os cristãos, somos como o cordeiro levado todo dia para o matadouro. Deixe-me explicar isso para você. Todo dia, quando nós acordamos de manhã, vamos escovar o dente, vamos tirar o pijama, vestir a nossa roupa, estamos prontos para sair de casa. O mundo jaz no maligno. Significa que a hora que nós colocamos o pé para fora de casa, o maligno está nos cercando e o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Significa que ao longo do dia, a maior probabilidade de acontecer algo conosco é morrermos. Essa é a condição do mundo. O mundo jaz no maligno e o maligno quer nos matar. Então, quando a gente começa o dia, a probabilidade é terminar o dia morto. Ninguém sabe qual é o seu futuro. O apóstolo Tiago diz que quando a gente faz um plano, tem que dizer, se o Senhor permitir, o plano vai dar certo. Se o Senhor não permitir, não vai dar certo. Agora, quando chega de noite, que você se recolhe de novo na sua casa, aí você diz, Deus foi fiel. Ao longo do dia, ele me susteve na sua misericórdia, e à noite ele provou a sua fidelidade. Então, todo dia, nós saímos como um cordeiro para o matadouro, mas é a misericórdia de Deus que não nos permite morrer. Por outro lado, quando termina o dia, nós olhamos para trás e dizemos, a misericórdia do Senhor nos susteve, Deus foi fiel conosco. Ok. Agora, nesse período depois do arrebatamento, quando o cavaleiro amarelo é solto e a morte vai facear os homens, o que vai acontecer? Todos que forem destinados à morte vão ser destinados à morte. E entre eles, os principais, os que com certeza vão morrer depois do arrebatamento, são os santos que vão se converter naquele período. Estes vão morrer no arrebatamento. Provérbios capítulo 9, verso 17 e 18. As águas roubadas são doce, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que seus convidados estão na profundeza do inferno. Provérbios 27 e 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfaz. Lembra? Depois do arrebatamento, nos 3 primeiros anos e meio, enquanto os selos estão abertos, a quarta parte da humanidade vai morrer, isso dá 1,5 bilhão de pessoas. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Jesus diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Só que, quando ele abre o selo, ele está liberando a morte e o inferno para matar no período dos selos. Mateus capítulo 24, versículo 8. Jesus disse, quando os selos forem abertos, este será o princípio das dores. Apocalipse capítulo 24, verso 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes serão abalados. Ou seja, Jesus está falando da abertura do 6º selo. Então, entre o primeiro e o 6º selo, este é o princípio das dores. Apocalipse capítulo 11, aliás, vamos voltar agora ao personagem chamado a besta. A besta que vem do mar. Essa besta que vem do mar, ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem ao seu lado a besta que vem da terra.
A besta que vem da terra é o falso profeta. Entenda, o anticristo não é a besta que vem do mar. Não é o anticristo que vai assinar o acordo com Israel. O anticristo é a besta que vem da terra, é o falso profeta. Então o anticristo é o falso profeta, a besta é quem vai assinar o acordo com Israel. E quando ela assinar esse acordo, nesse período de 3 anos e meio, ele terá poder para fazer grandes sinais, de forma a fazer fogo descer do céu. Vamos entender uma coisa. Quando Deus trouxer Gog e Magog contra Israel, a batalha que está descrita em Ezequiel capítulo 38 e 39, a Bíblia diz que quando Gog e Magog estiverem próximo a conquistar Israel, vai descer fogo do céu e vai destruir Gog e Magog. Agora olha aqui, Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 13. De maneira que até fogo do céu a besta fará descer. Aí eu pergunto para você, se Gog e Magog vai ser destruído por fogo que vem do céu, quem é que destruiu Gog e Magog? Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 11 e 13, diz que foi Satanás. Lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39, diz que foi Deus. Nós sabemos que foi Deus, mas o mundo vai pensar que foi Satanás. Profecia em dupla perspectiva. Você pode olhar e escolher o lado que vai estar. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lá de executar diante da besta. Este é o falso profeta, executando sinais diante da besta para fazer a humanidade adorar a besta. E quem não adorar a besta vai morrer, todos os que não adorarem a imagem da besta. Entenda, nós estamos na abertura do 4º selo, do cavalo da morte. O cavaleiro do 1º selo está no comando das ações. E aí o mundo está dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá pelejar com ela? Aparentemente, ninguém consegue deter o poderio militar que a besta tem. Então vamos ver agora. Nós temos o cavalo branco e o seu cavaleiro. Ele saiu para vencer, vencendo e para vencer. Significa, ele saiu para matar todos os santos, ele saiu para matar gente do povo que não aceita a marca da besta, e ele saiu para matar Israel. E ele vai jogar contra Israel Gog e Magog. Por outro lado, profecia em dupla perspectiva, Deus está trazendo Gog e Magog contra Israel. E quando Gog e Magog chegar em Israel, Deus vai destruir Gog e Magog. Vai sair então o cavaleiro branco e vai sair o cavaleiro vermelho, o seu cavaleiro. Qual é a função do cavaleiro vermelho? Tirar a paz na terra. Entenda de novo, vamos recapitular. Jesus disse que o tempo em que ainda não é o fim, que vai até o arrebatamento, ele disse que esse tempo é guerras e rumores de guerras. Depois ele diz, e é o princípio das dores, e será nação contra nação, e reino contra reino. Por que acontecerá isso? Porque o cavalo vermelho tira a paz da terra, e todo mundo se volta contra todo mundo. Por isso que haverá uma grande incidência de traição. E Jesus, lá em Mateus 24, ele diz que no princípio das dores, os homens trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Será o inferno na terra. E aí é solto o terceiro cavaleiro, o cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. Por quê? Porque se a paz está sendo tirada, a guerra está acontecendo, não há como fazer boa colheita, a fome está chegando, terremotos em vários lugares. E aí vem o cavaleiro amarelo e o seu
o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, para matar a quarta parte da humanidade. Vou fazer o cálculo para você aqui. Eu tirei de um site que a população mundial é de 7.788.055.353 no dia 30/5/2020. A quarta parte da humanidade representa 1.947.838. Quase 2 bilhões de pessoas vão morrer na abertura dos 7 selos. Esta é a função do cavaleiro. Evento em dupla perspectiva. Deus está no comando de tudo. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Eis armado no céu um trono, alguém assentado naquele trono. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia. Esse que está sentado no trono é Deus, o Pai. Ao redor do trono tem um arco-íris. Por que tem um arco-íris ao redor do trono? Porque lá em Gênesis capítulo 9, versículo 11 a 13, Deus fez uma aliança com Noé. E ele disse assim: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Por que eu estou chamando a atenção para essa aliança? Porque nesse período em que os selos estão sendo abertos, em que a quarta parte da humanidade está morrendo, grande parte dos que estão morrendo são os santos, os que se converterem depois do arrebatamento. Deixe-me explicar algo para você. Vem a pergunta: César, quem é que vai ser arrebatado? Vamos voltar os nossos olhos para a parábola de Jesus das 10 virgens. E ele diz: 5 virgens, as 10 virgens tinham candeeiro, mas 5 virgens tinham azeite. 10 virgens tinham o candeeiro, 5 virgens tinham o azeite. O que significa isso? Deixe-me dizer uma coisa. Vamos ver se você pega todo o quadro. Satanás tem 3 objetivos. Primeiro, ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Segundo, ter poder religioso. Terceiro, ter poder político. Como é que Satanás adquire poder religioso? Apocalipse capítulo 13. Ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. O que significa isso? Significa que Satanás, ele tem que tomar por assalto a cristandade, a igreja cristã. Como é que ele toma a igreja cristã por assalto? Jesus explicou. Parábola, Mateus capítulo 13. O joio é plantado no meio do trigo, o joio são os filhos do maligno, o trigo são os filhos do reino. Isso significa que em toda igreja institucionalmente reunida, em qualquer templo que você vai, haverá sempre 2 tipos de gente: o trigo e o joio. Ok. As virgens que tinham candelabro. O que significa isso? 10 virgens com candelabro. Significa que quando o trigo e o joio vai assistir um culto, eles estão diante de Jesus Cristo. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Eles conhecem a história de Jesus Cristo. No entanto, somente a metade, o trigo, nasceu de novo.
Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como é que nós, olhando para as virgens, sabemos do novo nascimento? Porque parte delas tinha o azeite. O azeite é o sinal do novo nascimento. O que significa isso? Significa que todos aqueles que nascerem de novo serão arrebatados. Ressurretos e arrebatados. Ora, quando terminar a separação do trigo do joio, o trigo será levado e o joio fica na terra para ser queimado. Entre esses que ficam na terra, nem todo é joio. Haverá um grupo de pessoas no meio desse grupo que aparentemente era joio, mas apenas não nasceu de novo, que vai se converter durante a grande tribulação, durante o princípio de dores. Jesus disse que entre o arrebatamento e o dia do Senhor, o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Significa que nesse curto espaço de 3 anos e meio depois do arrebatamento, o evangelho será pregado a toda criatura na face da terra de alguma maneira. Existem 2 possibilidades. Uma, os que ficarem na terra e forem convertendo, eles próprios irão pregar. Segunda possibilidade, os que habitam no céu podem descer na terra e evangelizar. Imagina você, porque a Bíblia diz, num determinado lugar do Apocalipse, que quem está na terra tem ódio daqueles que habitam no céu. Os santos que foram ressuscitados e os santos que foram arrebatados com seus corpos glorificados, eles poderiam perfeitamente descer na terra e pregar o evangelho. Lembra? Jesus foi ressuscitado, ele desceu ao mundo dos mortos e pregou o evangelho a todos que estavam no mundo dos mortos. Significa que quando o cristão for arrebatado, ressuscitado, glorificado, ele poderia descer e pregar. Então tem 2 possibilidades. Ou prega quem ficou na terra, ou prega quem foi para o céu e volta na terra e continua a mensagem pregando o evangelho eterno. E aí, isso significa que Deus, nesse período de grande mortandade, nós estamos falando de praticamente 2 bilhões de pessoas morrendo, Deus estará entre aqueles que estão morrendo, salvando um povo. Salvando um povo. E lembra, profecia em dupla perspectiva, o anjo da morte está solto e Deus está trazendo Gog e Magog contra Israel. Gog e Magog é a Rússia. E aí Deus desafia a Rússia e ele diz, prepara-te, sim, dispõe. Levanta toda a multidão do teu povo que se reúne a ti e serve-lhe de guarda. E aí, Ezequiel 38:9 fala desse levante de Gog e Magog contra Israel. Então subirás e virás como a tempestade, far-te-á como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, muito povo contigo. A Rússia e seus aliados, o Oriente Médio, contra Israel. Assim diz o Senhor. E aí Deus zomba da Rússia. Ele diz, assim diz o Senhor, não és tu aquele de quem eu dizia nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra Israel? Deus desafiando a Rússia. Deus desafiando Gog e Magog, venha. Você quer vir para a batalha? Pode vir, estou te esperando. Está aqui o meu povo, todo desprotegido. Vai, chega. Aí, em Ezequiel 38:23 diz, assim eu engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Entenda. Quando nós abrirmos o 7º selo, vai estar lá 144 mil judeus marcados por Deus.
Eu pergunto para você, o que fará aqueles 144 mil judeus se despertarem ao ponto de serem separados para Deus? Eles estarão olhando para Gog e Magog. E eles estarão vendo a derrota de Gog e Magog à porta de Israel. E eles se converterão ao Deus do céu, ao Cordeiro. Ezequiel 39:1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Roz e de Meseque e de Tubal. Olha, certa feita eu tive a oportunidade de assistir um judeu cristão pregando a palavra profética. E ele dizia assim, o judeu, ele dizia: olha, vocês querem bater em Israel? Pode vir bater em nós, pode vir bater em nós. Vocês vão ver quem nós somos. Vocês vão ver o que lhe espera se isso acontecer. Ele falava isso com tanta convicção, porque ele sabe que o Deus dos exércitos está ao lado de Israel. E é o que vai acontecer aqui. Deus está dizendo: eu estou chamando você para a batalha, Gog e Magog, não há de vir. Eu estou te esperando. Está aqui o meu povo, todo desprotegido. Venha, chega, ataque, se você for capaz. E assim, nós terminamos a abertura do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. A próxima live, nós estaremos abrindo o quinto selo. E você vai descobrir o que vai acontecer na abertura do quinto selo. Nós estamos vendo na abertura do quarto selo Gog e Magog chegando contra Israel. Na abertura do sexto selo, você vai ver como é que vai ser a batalha de Deus contra Gog e Magog. Vem aqui assistir a sequência destas lives. Hoje eu estou terminando esta live. Eu faço minha a oração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, verso 30 a 33. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Eu convido você a se juntar a essa comunidade. Venha me seguir aqui no Instagram. Vamos tornar essa conta relevante. Me ajude a despertar o povo de Deus, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. E eu agradeço a sua presença aqui junto comigo nesta noite. Você pode colocar os comentários, você pode interagir comigo. Se alguma coisa ficou em dúvida, escreva. Obrigado, Lena, pela sua presença. Dora, que o Senhor possa lhes abençoar. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado. Aguardo você, se o Senhor assim nos permitir, amanhã às 20 horas em ponto. Que o Senhor seja louvado.